Olá, tudo bem? Quando você olha para cima, quantos céus você vê? E o que há nesse céu? Provavelmente, você poderia me dizer que vê apenas um céu, mas que durante o dia vê nuvens, vê o sol e o azul interrompido apenas pelo horizonte. Bom, e que durante a noite vê a escuridão do espaço sendo iluminada por milhares e milhares de estrelas, além da lua, que muitas vezes se torna uma personagem de uma história, digamos, romântica. Agora, quando você olha para dentro de si mesmo, especialmente se você é uma pessoa de fé, quantos céus consegue perceber? Com certeza, virá em seus pensamentos outro tipo de céu, para onde todos os cristãos desejam ir quando tiverem completado sua missão aqui na Terra. Esse céu popularmente chamado de paraíso não é contemplado de forma convencional, como o primeiro céu sempre foi. Mas e na Bíblia? Como esses diferentes céus são referidos e explicados? Segundo a Bíblia, há 3 tipos de céus. O primeiro é o físico, o que vemos todos os dias, e é onde estão as nuvens, onde voam os pássaros, e também onde Deus separou as águas da terra, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 8, que diz: E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento, céu, e foi a tarde e a manhã, o segundo dia. Gênesis 1, 6, 8. O primeiro céu é praticamente composto pela atmosfera e suas diferentes camadas. E mais do que se tornar um espaço por onde as aves podem voar livremente, é da atmosfera que os seres na Terra extraem o oxigênio e outros gases primordiais para a vida, seja ela animal, seja vegetal. Bom, a esse céu, a esse espaço visível, Deus deu o nome de firmamento. Este ainda possui 2 facetas, que na verdade são 2 divisões, que é o dia e a noite, que Deus separou para marcar o tempo, as estações e os anos. E para isso, ele também teria criado os luminares, o sol para iluminar a terra, proporcionar a claridade dos dias e facilitar a atividade humana, bem como a lua e as demais estrelas, para não deixarem as noites completamente escuras e monótonas, mas que poderiam proporcionar o descanso merecido. Contudo, esses luminares não estão no primeiro, mas sim no segundo céu. O segundo céu é aquele que a gente vê à noite, que é onde estão os luminares, cientificamente chamado de espaço sideral ou cosmos, e é também onde estão os demais planetas, estrelas e galáxias. Em Gênesis capítulo 1, versículos 14 a 19, lemos: Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. Gênesis
1, 14 a 19. A Bíblia diz que Deus fez os luminares para clarear a terra, para marcar as estações, os dias e os anos, e para exercer domínio sobre o dia e a noite. A ciência também mostra que os astros influenciam o clima, as marés, as estações. No entanto, há algumas passagens que tentam explicar os motivos disso. De acordo com Salmos 19, versículos 1 a 16, Deus teria criado os outros astros para manifestar a sua glória e o seu poder. Já em Gênesis e em Mateus, vimos que Deus usa os astros como sinais de sua aliança e de seu propósito. Podemos constatar isso em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, quando Deus diz a Abraão: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Gênesis 15, 5. Deus teria usado um dos astros do firmamento para indicar a posição do local onde Jesus teria nascido, de acordo com os magos que seguiram a estrela do Oriente para encontrá-lo. Isso está em Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Os magos teriam se orientado por meio de um meteorito? Talvez. E o próprio meteorito, ou estrela-guia, como os fiéis dizem? Teria sido uma coincidência? Ou foi enviado pelos anjos de Deus para que os magos pudessem chegar ao seu destino? Eis aí mais um mistério da fé. Ainda sobre o segundo céu, Deus criou os outros astros para desafiar a curiosidade e a inteligência do ser humano. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele deu domínio sobre toda a criação, como dito em Gênesis 1, 26, 28. O homem, portanto, tem capacidade de explorar e compreender o universo que Deus criou, e assim glorificar o seu Criador. A ciência é uma forma de conhecer a obra de Deus e admirar a sua sabedoria. Deus criou os outros astros para revelar a sua graça e o seu amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para salvar os que nele creem, como dito em João, capítulo 3, versículo 16. O mundo, nesse contexto, se refere à humanidade, mas também pode incluir toda a criação. Deus pode ter um plano de redenção não só para a Terra, mas para todo o universo. A Bíblia também diz que toda a criação geme e espera pela manifestação dos filhos de Deus, segundo Romanos 8, versículos 19 a 22. Talvez haja outras formas de vida inteligente em outros planetas que também precisam da graça de Deus. E o terceiro céu? O que é e para que serve na prática? Bom, o terceiro céu é uma expressão usada na Bíblia pelo apóstolo Paulo para se referir ao lugar onde ele teve uma visão extraordinária de Deus e do paraíso. Segundo a interpretação bíblica, o terceiro céu é o espiritual, onde Deus habita e onde os salvos vão morar eternamente. Este céu é diferente do primeiro, que é a atmosfera terrestre, e do segundo, que é o espaço sideral. O terceiro céu é o mais elevado e sublime de todos, e ninguém pode ir acima dele. A Igreja Cristã acredita que o terceiro céu é uma realidade espiritual que não pode ser vista pelos olhos naturais, somente pela fé. A Igreja espera pela vinda de Cristo, que vai levar os seus fiéis para o terceiro céu, onde eles vão contemplar a glória de Deus e viver em paz e alegria. A Igreja também crê que o terceiro céu vai se manifestar na terra, quando Deus criar um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais pecado,
sofrimento ou morte. Isso está escrito no início do capítulo 21 do livro das Revelações, o Apocalipse de João. A ciência, por outro lado, não tem como comprovar a existência do terceiro céu, pois ele não é um objeto de estudo científico. A ciência se ocupa de fenômenos naturais e observáveis, que podem ser medidos e testados. O terceiro céu é uma questão de fé e revelação, que não pode ser submetida ao método científico. Com isso, a ciência entende que há muitas coisas que ainda não são conhecidas ou explicadas pela razão humana. Mas isso não significa que elas não sejam sobrenaturais ou divinas. A análise científica também admite que há limites para o conhecimento humano, mas isso não impede que ela busque ampliar as fronteiras da compreensão do universo. Enfim, sabermos ou aceitarmos a existência de 3 céus depende unicamente e exclusivamente de nossa fé. E se vamos ou não para o terceiro céu, aí já é uma questão muito mais complexa, que depende de nossas atitudes aqui, embaixo do primeiro céu. Talvez por isso ninguém fale muito a respeito. O que você acha? Escreva para mim. Um forte abraço, obrigado por assistir e até a próxima. Tchau.